boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de leitura aberta. Começamos este empreendimento de leitura, de estudo, na quinta-feira passada, então estamos bem no comecinho. E estamos estudando o texto do Freud, a interpretação dos sonhos. Normalmente, na faculdade de psicologia, um capítulo que é muito trabalhado é o capítulo 7, que é um dos principais capítulos do livro, e muitas vezes a gente fica nisso. E esse é um texto fundamental, porque ele é o texto inaugural da psicanálise. Antes de 1900, a gente chama de período pré-psicanalítico, aquele momento que o Freud ainda estava muito ligado à questão da hipnose, às parcerias com Brauer, à medicina, né, a neurologia, a questão biológica. E aí é com o estatuto do inconsciente que ele coloca no texto da interpretação, que é de 1900, que se inaugura, de fato, a psicanálise. Então, é um texto divisor de águas. A gente tem 3 períodos, assim, bem importantes na psicanálise. O período pré-psicanalítico, que vai de 1895, mais ou menos, a 1900, o período da psicanálise antes do segundo dualismo pulsional e da segunda tópica, que vai até 1920. Aí, em 1920, a gente tem o Além do Princípio do Prazer, que inaugura a pulsão de morte, por seguinte, a questão do segundo dualismo pulsional, e em 23 vai ter a segunda tópica, com o texto do id e do ego. Então, a gente tem esses períodos muito marcantes, e toda vez que a gente está estudando obras desse período, são obras que são de grandes viradas clínicas, teóricas, e que são muito importantes da gente ler e reler sempre que possível, tá? Pessoal que chegou depois, Selma, Rodrigo, Sheila, bem-vindos. Aqueles que puderem, desejarem abrir a câmera, fica à vontade, vamos só deixar o microfone desligado para não ter interferência. Então, vamos começar a nossa leitura. A gente parou na parte B desse primeiro capítulo, que é o material dos sonhos, a memória nos sonhos. E a gente já começou a leitura. No PDF, está mais ou menos, não, né, que eu olhei hoje antes de começar um ponto, está na página 20. Se alguém tiver com a versão física da Imago, de 96, é na página 50. No PDF que eu compartilhei com vocês, é a página 20. O PDF está na descrição do grupo. Então, em qualquer momento que alguém entrar no grupo, vai estar lá fixado, é só ir na descrição que não vai perder. Quem quiser comentar ou tirar dúvida, alguma pergunta, fica à vontade, tanto para usar o recurso aí de levantar a mãozinha, como de mandar no chat, que ele está aberto aqui na lateral, eu estou de olho nele. O fato de os sonhos terem sob seu comando lembranças que são inacessíveis na vida de vigília é tão notável e de tal importância teórica que eu gostaria de chamar ainda mais atenção para ele, relatando mais alguns sonhos hipermnésicos. Maury conta-nos como, por algum tempo, a palavra Mucidã surgisse e ressurgia em sua mente durante o dia. Nada sabia a respeito dela, a não ser que era o nome de uma pequena cidade da França. Certa noite, sonhou que conversava com alguém que lhe dizia ter vindo de Mucidã, e que, ao lhe perguntarem onde ficava isso, respondia ser uma pequena cidade do departamento de Dordogne. Ao acordar, Maury não nutria nenhuma crença na informação que lhe fora transmitida no sonho. Soube por um jornaleiro, contudo, que era perfeitamente correta. Nesse caso, a realidade do conhecimento superior do sonho foi confirmada, mas não se descobriu a fonte esquecida desse conhecimento. Jensen relata um fato muito semelhante, num sonho datado de época mais remota. A essa classe pertence, entre outros, um sonho do velho Scaliger, que escreveu um poema em louvor dos famosos homens de Verona. Um homem chamado Brugnolos apareceu-lhe num sonho
e se queixou de ter sido desprezado. Embora Scaliger não conseguisse lembrar-se de jamais ter ouvido falar dele, escreveu alguns sonhos a seu respeito. Seu filho soube posteriormente, em Verona, que alguém chamado Brugnollus, de fato, fora ali famoso como crítico. O Marquês de Hervé de Saint-Denis, citado por Vachide, descreve um sonho hipermnésico que possui uma peculiaridade especial, pois foi seguido de outro que completou o reconhecimento do que, a princípio, foi lembrança não identificada. Certa feita, sonhei com uma jovem de cabelos dourados, a quem vi conversando com minha irmã enquanto lhe mostrava um bordado. Ela me pareceu muito familiar no sonho e pensei já tê-la visto muitas vezes. Depois que acordei, ainda tinha seu rosto muito nitidamente diante de mim, mas era totalmente incapaz de reconhecer. Voltei a dormir e o quadro onírico se repetiu. Mas nesse segundo sonho, falei com a dama de cabelos louros e perguntei-lhe se já não tivera o prazer de conhecê-la antes em algum lugar. Naturalmente, respondeu ela, não se lembra da play em Pornic? Despertei imediatamente e pude então recordar-me com clareza de todos os pormenores associados com a atraente visão do sono. Né? O pessoal que chegou depois, o PDF está na página 21. O mesmo autor conta com o músico. Sim, Joedna, pode perguntar, pode abrir seu microfone, a câmera, se quiser. Boa tarde. É porque eu faltei a semana passada, que eu estava fazendo um atendimento, aí eu fiquei um pouco perdida. Eu estou com um livro, Freud, a Interpretação dos Sonhos, volume 1, aí eu estou perdida na página. Ah, sim. Se for igual o meu, está na página 51, tá bom? O meu tem a foto dele na frente. Esse aqui é igual esse aqui? Não, vou te mostrar. Ah, tá. Eu acho que eu tenho um desse aqui. Não, o meu é diferente desse. Deve dar um pouquinho de diferença, Joedna, mas para te ajudar, está no primeiro capítulo, na parte B, o material dos sonhos, a memória dos sonhos. Aí você olha no índice esse título, o material dos sonhos, a memória dos sonhos, que você vai conseguir localizar a página, tá? Tá uma página depois da página desse subtítulo que eu te passei. Material do sonho. Isso. A gente lê uma página, mais ou menos, tá bom? Você está na parte B, o material onírico, a memória no sonho. Eu acho que a sua tradução é um pouquinho diferente, mas acredito que seja essa sim, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Conforme a gente for estudando, pessoal, e vocês forem identificando versões diferentes aí, né? Porque cada um vai ter uma versão diferente da interpretação dos sonhos. Vocês podem compartilhar no grupo, quando eu abrir, em que página que tá, que aí a gente vai se ajudando, né? Eu, geralmente, quando eu estudo assim, eu uso a Imago, embora a gente saiba que a Imago não é a melhor tradução, porque é a mais fácil de encontrar PDF, né? Isso aqui tem, essa obra, né? A gente acha as obras completas da Imago de forma gratuita, bem fácil na internet. Outras versões, a gente até acha o PDF, mas às vezes não acha todos, ou tem um pouco mais de dificuldade, tá bom? Mas a melhor tradução, não tem livro do Freud, vou comprar, ou então vou começar a comprar outros volumes. A melhor tradução hoje que a gente considera é a da Autêntica, que ela vem direto do alemão. Então, para quem pensar em adquirir e não tiver, é melhor. Aí, quando a gente está em estudo em grupo com volumes diferentes, dá um pouco de diferença, dá, mas dá para minimamente acompanhar, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir aqui.
O mesmo autor, né, o Marquês, né, de Saint-Denis, conta como o músico seu conhecido ouviu num sonho, certa vez, uma melodia que lhe pareceu inteiramente nova. Só muitos anos depois foi que ele encontrou a mesma melodia numa velha coleção de peças musicais, embora ainda não pudesse recordar-se de tê-la examinado algum dia. E aí, até falei semana passada, e só lembrando, o Freud, ele vai falar assim, mais à frente, assim, se a gente não sonha com coisas que a gente não tem conhecimento. Se a base dos sonhos são conteúdos da vida de vigília, né, quando a gente está acordado, a gente só sonha com coisas que a gente tem visto, nem que seja uma vez, que a gente não se recorda, mas que está ali no nosso inconsciente, né, que nos sonhos a gente tem acesso mais livremente do que na vida de vigília. Sei que Myers publicou toda uma coletânea de sonhos hipermnésicos dessa natureza nas atas da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, mas infelizmente não tenho acesso a elas. Ninguém que se ocupe de sonhos pode, creio eu, deixar de descobrir que é fato muito comum um sonho dar mostras de conhecimentos e lembranças que o sujeito, em estado de vigília, não está ciente de possuir. Ele até, achei que ele ia começar a falar disso mais na frente, ele está falando aqui, né? Vou até ler esse pedacinho de novo. Ninguém que se ocupe de sonhos pode, creio eu, deixar de descobrir que é fato muito comum um sonho dar mostras de conhecimentos e lembranças que o sujeito, em estado de vigília, não está ciente de possuir. Em meu trabalho psicanalítico com pacientes nervosos, do qual falarei mais adiante, tenho condições, várias vezes por semana, de provar aos pacientes, com base em seus sonhos, que eles, de fato, estão bem familiarizados com citações, palavras obscenas, etc., e que as utilizam em seus sonhos, embora tenham-nas esquecido em sua vida de vigília. Acrescentei mais um caso inocente de hipermnésia num sonho, em vista da grande facilidade com que foi possível descobrir a fonte do conhecimento acessível apenas no sonho. Um de meus pacientes, no decurso de um sonho bastante prolongado, sonhou que pedira esse negócio aí, que eu não sei pronunciar, quando se encontrava num café. Depois de me dizer isso, perguntou-me como era, né? Vou falar aí, né? Como era essa comida, né? Pois nunca ouvi esse nome. Pude responder ele que se tratava de um licor, né? Comida não é licor, gente. De um licor polonês e que ele não poderia ter inventado esse nome, que há muito me era familiar pelos anúncios afixados nos tapumes. De início, ele não me quis dar crédito, mas, alguns dias depois, após concretizar seu sonho num café, notou um nome num tapume na esquina de uma rua pela qual devia ter passado pelo menos 2 vezes ao dia durante vários meses. Eu mesmo tenho observado, e esse aqui é um parágrafo que foi acrescentado depois, eu mesmo tenho observado, em relação ao meu próprio sonho, o quanto é uma questão de acaso descobrir-se ou não a fonte dos elementos específicos de um sonho. Assim é que, durante anos, antes de concluir este livro, fui perseguido pela imagem de uma torre de igreja de desenho muito simples, que eu não lembrava de ter visto jamais. E então, de súbito, reconhecia que, com absoluta certeza, uma pequena estação da linha férrea, entre Salzburgo e Reichenau. Isso ocorreu na segunda metade da década de 1890, e eu viajara naquela linha pela primeira vez em 1896. Em anos, a frequente repetição em meus sonhos da imagem de determinado lugar de aparência inusitada tornou-se para mim verdadeiro incômodo. Numa relação específica comigo, à minha esquerda, eu via um espaço escuro onde reluziam diversas figuras grotescas de eremita. Uma vaga lembrança à qual eu não queria dar crédito dizia-me tratar-se da entrada de uma cervejaria. Mas não consegui descobrir nem o significado do quadro onírico, nem sua origem.
Em 1907, ocorreu-me estar em Pádua, que, lamentavelmente, eu não pudera visitar em 1895. Minha primeira visita àquela encantadora cidade universitária foi uma decepção, pois eu não pudera ver os afrescos de Giotto da Madonna dell'Arena. Voltar a meio caminho da rua que leva até lá, ao ser informado de que a capela estava fechada naquele dia. Em minha segunda visita, 12 anos depois, resolvi compensar isso, e a primeira coisa que fiz foi encaminhar-me para a capela da Arena. Na rua que conduz a ela, à minha esquerda, e com toda probabilidade, no ponto do qual retornar em 1895, deparei com um lugar que tantas vezes vira em meus sonhos, com as figuras de Erenito que faziam parte dele. Era, de fato, o acesso ao jardim de um restaurante. Então, né, ele condensou aí várias imagens, né, que ele já tinha visto de alguma forma nessa imagem da igreja que apareceu para ele, né, uma capela que ele não tinha conseguido visitar até esse momento. Uma das fontes de onde os sonhos retiram material para reprodução, material que, em parte, não é nem recordado, nem utilizado nas atividades do pensamento de vigília, é a experiência da infância. Citarei apenas alguns dos autores que observaram e ressaltaram esse fato. Hildebrandt já admitia expressamente que os sonhos, às vezes, trazem de volta nossas mentes, com um maravilhoso poder de reprodução, fatos muito remotos e até mesmo esquecidos de nossos primeiros anos de vida. Sternberg, a posição é ainda mais notável quando observamos como os sonhos, por vezes, trazem à luz, por assim dizer, das mais profundas pilhas de destroços sobre as quais as primeiras experiências da meninice são soterradas em épocas posteriores. Imagens de localidades, coisas ou pessoas específicas, inteiramente intactas e com todo o seu vício original. Isso não se limita às experiências que criaram uma viva impressão quando ocorreram, ou que desfrutam de alto grau de importância psíquica e retornaram depois, no sonho, como autênticas lembranças com as quais a consciência de vigília se regozija. Ao contrário, as profundezas da memória nos sonhos também incluem imagens de pessoas, coisas, localidades e fatos que datam dos mais remotos tempos, que nunca tiveram nenhuma importância psíquica, ou mais que um pálido grau de nitidez, ou que há muito perderam que teriam possuído de uma coisa ou de outra, e que, por conseguinte, parecem inteiramente estranhos e desconhecidos, tanto para a mente que sonha, quanto para a mente em estado de vigília, até que sua origem mais remota tenha sido descoberta. Volcker. É especialmente notável a facilidade com que as recordações da infância e da juventude ganham acesso ao sonho. Os sonhos continuamente nos relembram coisas em que deixamos de pensar e que há muito deixaram de ser importantes para nós. Como os sonhos têm a seu dispor material oriundo da infância, e dado que, como todos sabemos, esse material se acha obliterado, em sua maior parte, por lacunas em nossa faculdade consciente da memória, essas circunstâncias dão margem a curiosos sonhos hipermnésicos, dos quais, mais uma vez, darei alguns exemplos. Mauro relata como, quando criança, costumava ir frequentemente de Melques, enfim, que era seu torrão natal, à aldeia vizinha de Triport, onde o pai supervisionava a construção de uma ponte. Certa noite, num sonho, ele se viu em Triport e, mais uma vez, brincava na sua aldeia. Um homem, envergando uma espécie de uniforme, dirigiu-se a ele. Mauro perguntou-lhe como se chamava e ele respondeu que seu nome era C e que era vigia da ponte. Mauro despertou com um sentimento de ceticismo quanto à exatidão da lembrança e perguntou a uma velha empregada que estivera com ele desde sua infância se ela conseguia recordar-se de um homem com aquele nome. Mas é claro, foi a resposta. Ele era o vigia da ponte quando seu pai a estava construindo. Mauro forneceu um exemplo igualmente bem corroborado da exatidão de uma lembrança da infância, surgida num sonho. O sonho ocorreu a um certo Monsieur F., que, quando criança, vivera em Monte Brison.
Monte Brison, acho que é Monte Brison. 25 anos depois de partir dali, resolveu rever a cidade natal e alguns amigos da família que não encontrara desde então. Na noite que precedeu sua partida, sonhou que já estava em Monte Brison e que perto da cidade encontrava um cavalheiro a quem não conhecia de vista, mas que lhe dizia ser Monsieur T, um amigo de seu pai. No sonho, Monsieur F estava ciente de que, quando criança, conhecera alguém com aquele nome, mas, em seu estado de vigília, não se lembrava mais da aparência dele. Passados alguns dias, chegou realmente a Monte Brison. Achou o local que no sonho lhe parecera desconhecido e ali encontrou um cavalheiro que reconheceu imediatamente como Monsieur T, do sonho. A pessoa real, contudo, aparentava ser muito mais velha do que aparecera no sonho. Neste ponto, posso mencionar um sonho que eu mesmo tive, no qual o que tinha de ser reconstruído não era uma impressão, mas uma ligação. Sonhei com alguém que, no sonho, eu sabia ser o médico de minha cidade natal. Seu rosto era indistinto, mas se confundia com a imagem de um dos professores da minha escola secundária, com quem ainda me encontro ocasionalmente. Quando acordei, não conseguia descobrir que ligação haveria entre esses dois homens. Entretanto, fiz à minha mãe algumas perguntas sobre esse médico que remontava aos primeiros anos de minha infância, e soube que ele tinha apenas um olho. O professor, cuja fisionomia se sobrepusera do médico no sonho, também só tinha uma vista. Fazia 38 anos que eu vira um médico, pela primeira vez. E, ao que eu sabia, nunca pensara nele em minha vida de vigília, embora uma cicatriz em meu queixo pudesse ter me feito recordar suas atenções para comigo. Na nota vai dizer que o acidente que provocou a cicatriz é mencionado no caso clínico autobiográfico disfarçado, né, que é um texto do Freud. E esse sonho tem importante papel numa carta a Fliss, em 15 de outubro de 1897, que é a carta 71, e também é descrito na Conferência 13. Diversos autores, por outro lado, asseveram que na maioria dos sonhos se encontram elementos derivados dos últimos dias antes de sua ocorrência. Isso parece ser uma tentativa de contrabalançar a excessiva ênfase dada ao papel desempenhado na vida onírica pelas experiências da infância. Assim, Robert realmente declara que os sonhos normais, de modo geral, dizem respeito apenas às impressões dos últimos dias. Verificaremos, porém, que a teoria dos sonhos elaborada por Robert torna-lhe essencial destacar as impressões mais recentes, deixando fora de alcance as mais antigas. Não obstante, o fato que ele afirma permanece correto, como posso confirmar por minhas próprias pesquisas. Um autor norte-americano, Nelson, é de opinião que as impressões mais frequentemente empregadas no sonho decorrem do penúltimo ou do antepenúltimo dia antes que o sonho ocorra, como se as impressões do dia imediatamente anterior ao sonho não fossem suficientemente atenuadas ou remotas. Vários autores, preocupados em não lançar dúvidas sobre a íntima relação entre o conteúdo dos sonhos e a vida de vigília, têm se surpreendido com o fato de as impressões com os pensamentos de vigília se acham intensamente ocupados, só aparecerem nos sonhos depois de terem sido um tanto postas de lado pelas atividades do pensamento diurno. Assim, após a morte de um ente querido, as pessoas em geral não sonham com ele logo de início, enquanto se acham dominadas pela dor. Por outro lado, uma das mais recentes observadoras, a senhorita Hallam, coligiu exemplos em contrário, assim afirmando o direito de cada um de nós ao individualismo psicológico nesse aspecto. A terceira, mais surpreendente e menos compreensível característica da memória nos sonhos é demonstrada na escolha do material reproduzido. Então, até aqui a gente tem
as características das memórias dos sonhos. São fontes disso, né, as memórias da vida de vigília, quando a gente está acordado, a infância, e agora a gente vai ver a escolha do material reproduzido. Pois o que se considera digno de ser lembrado não é, como na vida de vigília, apenas o que é mais importante, mas, pelo contrário, também o que é mais irrelevante e insignificante. No tocante a este ponto, citarei os autores que deram expressão mais vigorosa à sua estupefação. Todd Grant, pois o fato notável que os sonhos extraem seus elementos não dos fatos principais e excitantes, nem dos interesses poderosos e imperiosos do dia anterior, mas dos detalhes casuais, do fragmento sem valor. Poder-se dizer do que se vivenciou recentemente ou do passado mais remoto. Uma morte na família que nos tenha comovido profundamente e sob cuja sombra imediata tenhamos adormecido tarde da noite, é apagada de nossa memória até que, com o nosso primeiro momento de vigília, retorna ela novamente com perturbadora violência. Por outro lado, uma verruga na testa de um estranho que vimos na rua, e em quem não pensamos mais depois de passar por ele, tem um papel a desempenhar em nosso sonho. Né? Então, até essas coisas que parecem insignificantes, mas que para o inconsciente tem alguma importância. Né? Pode não ter muita significância, muitas vezes, para a consciência, né? Para o ego, mas inconscientemente vai até se ligar com alguma outra coisa, enfim. Strampel. Há casos em que a análise de um sonho demonstra que alguns de seus componentes, na realidade, provêm de experiências do dia precedente ou do dia anterior a este, mas de experiências tão sem importância e tão triviais do ponto de vista da consciência de vigília que foram esquecidas logo após sua ocorrência. As experiências dessa natureza incluem, por exemplo, observações acidentalmente entreouvidas, ações desatentamente observadas de outra pessoa, vislumbres passageiros de pessoas ou coisas, ou fragmentos isolados do que se leu, e assim por diante. Havelock Ellis. As emoções profundas da vida de vigília, as questões e os problemas pelos quais difundimos nossa principal energia mental voluntária, não são os que se costumam apresentar de imediato à consciência onírica. No que diz respeito ao passado imediato, são basicamente as impressões corriqueiras, casuais e esquecidas da vida cotidiana que reaparecem em nossos sonhos. As atividades psíquicas mais intensamente despertas são as que dormem mais profundamente. Olha que legal, né? Essa frase, atividades psíquicas mais intensamente dispersas são as que dormem mais profundamente. Binns efetivamente faz essa peculiaridade específica da memória nos sonhos uma oportunidade para expressar sua satisfação com as explicações dos sonhos que ele próprio sustentou. E os sonhos naturais levantam problemas semelhantes, porque nem sempre sonhamos com as impressões minêmicas do dia que acabamos de viver, porque muitas vezes, sem nenhum motivo aparente, mergulhamos, em vez disso, no passado remoto e quase extinto, porque a consciência nos sonhos recebe com tanta frequência a impressão de imagens minêmicas indiferentes, enquanto as células cerebrais, justamente onde trazem as marcas mais sensíveis do que se experimentou, permanecem em sua maioria silenciosas e inertes, a menos que tenham sido incitadas a uma nova atividade pouco antes, durante a vida de vigília. É fácil perceber como a notável preferência demonstrada pela memória nos sonhos por elementos indiferentes e, consequentemente, despercebidos da experiência de vigília está fadada a levar as pessoas a desprezarem, de modo geral, a dependência que os sonhos têm da vida de vigília, e, pelo menos, a dificultar, em qualquer caso específico, a comprovação dessa dependência. E, assim, uma coisa que eu penso também, por que esse material insignificante é usado ali no sonho, né? A gente entende o sonho como manifestação do inconsciente, e as manifestações do inconsciente têm que encontrar uma forma de furar o bloqueio da censura, do recalque.
Então, às vezes, pode ser mais fácil se o conteúdo do sonho parecer relevante. Ah, isso aqui não tem importância nenhuma. Aí ele se condensa com outro elemento, desloca para cá, enfim, e aí, de repente, a gente vai ter aí um jeito do inconsciente aparecer no sonho, e quando a gente acorda, algumas vezes se lembrar disso. Assim, a senhorita Whitton Calks, em seu estudo estatístico de seus próprios sonhos e dos de seu colaborador, verificou que em 11% do total não havia nenhuma conexão visível com a vida de vigília. Hildebrandt está indubitavelmente certo ao afirmar que seríamos capazes de explicar a gênese de todas as imagens oníricas se dedicássemos tempo e empenho suficientes à investigação de sua origem. Ele se refere a isso como uma tarefa extremamente trabalhosa e ingrata, pois, em geral, termina por desenterrar dos mais remotos pontos dos compartimentos da memória toda sorte de fatos psíquicos totalmente sem valor e por arrastar à luz, mais uma vez, do esquecimento em que fora mergulhado, talvez na primeira hora após sua ocorrência. Toda sorte de momento completamente irrelevante. Peraí. Estou misturando as linhas aqui. Não está certo, toda sorte de momento completamente relevante do passado. Só posso lamentar que esse autor de aguda visão se tenha deixado impedir de seguir a trilha que teve esse começo inauspicioso. Se a tivesse seguido, ela o teria levado ao próprio cerne da explicação dos sonhos. O modo como a memória se comporta nos sonhos é, sem sombra de dúvida, da maior importância para qualquer teoria da memória em geral. Ele nos ensina que nada que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente. Ou como o exprime Debord, estou indo lá na tradução direta, que qualquer impressão, mesmo a mais insignificante, deixa um traço inalterável, indefinidamente possível de voltar à luz. Essa é uma conclusão a que também somos levados por muitos fenômenos patológicos da vida mental. Certas teorias sobre os sonhos, que mencionaremos adiante, procuram explicar seu absurdo e incoerência por meio de um esquecimento parcial do que sabemos durante o dia. Quando tivermos em mente a extraordinária eficiência que acabamos de ver exibida pela memória nos sonhos, teremos um sentimento vivo da contradição que essas teorias envolvem. Talvez nos ocorra que o fenômeno do sonhar possa ser inteiramente reduzido ao da memória. Os sonhos, poder-se supor, são uma manifestação de uma atividade reprodutiva que é exercida mesmo durante a noite e que constitui um fim em si mesmo. Isso se coadunaria com afirmações como as que foram formuladas por Piltz, segundo as quais existe uma relação fixa observável entre o momento em que um sonho ocorre e seu conteúdo, sendo as impressões do passado mais remoto reproduzidas nos sonhos durante o sono profundo, enquanto as impressões mais recentes surgem ao amanhecer. Mas tais pontos de vista são intrinsecamente improváveis, em vista da maneira como os sonhos lidam com o material a ser lembrado. Strampel frisa com razão que os sonhos não reproduzem experiências. Eles dão um passo à frente, mas o próximo passo da sequência é omitido ou aparece de forma alterada ou é substituído por algo inteiramente estranho. Os sonhos não produzem mais do que fragmentos de reproduções, e isso constitui uma regra tão geral que nela é possível basear conclusões teóricas. É verdade que existem casos excepcionais em que um sonho repete uma experiência tão completamente quanto está ao alcance de nossa memória de vigília. Debord conta-nos como um de seus colegas da universidade teve um sonho que reproduzia em todos os detalhes um perigoso acidente de carruagem que ele sofrera, do qual escapou quase por milagre. A senhorita Calkins menciona 2 sonhos cujo conteúdo foi uma reprodução exata
de um acontecimento do dia anterior, e eu mesmo terei oportunidade mais adiante de relatar um exemplo por mim observado de uma experiência infantil que reapareceu no sonho sem qualquer modificação. A nota 2. A experiência posterior leva-me a acrescentar que não é nada raro as ações inocentes e sem importância do dia anterior se repetirem em um sonho. Por exemplo, atos como arrumar uma mala, preparar comida na cozinha e assim por diante. O próprio sonhador frisa nessa espécie de sonhos, porém, não é o conteúdo da lembrança, mas o fato de ela ser real. Realmente fiz tudo isso ontem. E o modo, né, como essas lembranças, como essas imagens vão se ligando ali no sonho com outras coisas, assim, né, que vão construindo aí várias imagens do sonho, assim, né, e que depois podem ser oportunamente interpretadas. Bom, por enquanto é tranquilo, né, pessoal? Vamos para a parte C, os estímulos e as fontes dos sonhos. Há um ditado popular que diz que os sonhos decorrem da indigestão. Isso nos ajuda a entender o que se pretende dizer com estímulos e fontes dos sonhos. Por trás desses conceitos, há uma teoria segundo a qual os sonhos são resultado de uma perturbação do sono. Não teríamos um sonho a menos que algo de perturbador acontecesse durante nosso sono, e o sonho seria uma reação a essa perturbação. Os debates sobre as causas estimuladoras dos sonhos ocupam um espaço muito amplo na literatura sobre o assunto. Obviamente, esse problema só poderia surgir depois de os sonhos se terem tornado alvo de pesquisas biológicas. Os antigos, que acreditavam que os sonhos eram inspirados pelos deuses, não precisavam ir em busca de seu estímulo. Os sonhos emanavam da vontade de poderes divinos ou demoníacos, e seu conteúdo provinha do conhecimento ou do objetivo desses poderes. A ciência foi imediatamente confrontada com a questão de determinar se o estímulo ao sonho era sempre o mesmo, ou se haveria muitos desses estímulos. E isso envolvia a questão de explicação das causas dos sonhos se enquadrar no domínio da psicologia, ou antes, no da fisiologia. A maioria das autoridades parece concordar na suposição de que as causas que perturbam o sono, isto é, as fontes dos sonhos, podem ser de muitas espécies, e que tanto os estímulos somáticos quanto as excitações mentais podem vir a atuar como instigadores dos sonhos. As opiniões diferem amplamente, contudo, na preferência demonstrada por uma ou outra fonte dos sonhos e na ordem de importância atribuída a elas como fatores na produção dos sonhos. Qualquer enumeração completa das fontes dos sonhos leva ao reconhecimento de 4 tipos de fonte, e estes também têm sido utilizados para a classificação dos próprios sonhos. São eles: excitações sensoriais externas, objetivas, excitações sensoriais internas, subjetivas, estímulos somáticos internos, orgânicos, e fontes de estimulação puramente psíquicas. Então, agora, o Freud vai falar de uma por uma. A primeira, as fontes de estímulos sensoriais externos. O jovem Stampel, filho do filósofo cujo livro sobre os sonhos já nos deu várias ideias acerca dos problemas oníricos, publicou um célebre relato de suas observações sobre seus pacientes, que sofria de anestesia geral da superfície do corpo e paralisia de vários de seus órgãos sensoriais superiores. Quando se fechava o pequeno número de canais sensoriais desse homem, permaneciam abertos ao mundo exterior, ele adormecia. Ora, quando nós mesmos desejamos dormir, temos o hábito de tentar produzir uma situação semelhante à da experiência de Stampel. Fechamos nossos canais sensoriais mais importantes, os olhos, e tentamos proteger os outros sentidos de todos os estímulos
ou de qualquer modificação dos estímulos que atuam sobre eles. Então, adormecemos, muito embora nosso plano jamais se concretize inteiramente. Não podemos manter os estímulos completamente afastados de nossos órgãos sensoriais, nem podemos suspender inteiramente a estabilidade de nossos órgãos dos sentidos. Até porque, né, se a gente parasse de ouvir enquanto a gente está dormindo, a gente poderia correr situações de perigo. Por exemplo, algo que caísse perto da gente, alguém tentando entrar na casa, né, e por aí vai. Então, tem uma importância para que os sentidos continuem funcionando mesmo quando a gente dorme. O fato de um estímulo razoavelmente poderoso nos despertar a qualquer momento é prova de que, mesmo no sono, a alma está em constante contato com o mundo extracorporal. Os estímulos sensoriais que chegam até nós durante o sono podem muito bem tornar-se fontes de sonhos. Igual quando a gente, por exemplo, escuta um barulho, o despertador tocando e começa a sonhar com um alarme da escola, sirene de uma ambulância, né? E passa pouco tempo a gente acorda e vê que tem um alarme tocando, né? Para a gente acordar. Ora, há inúmeros desses estímulos que vão desde os inevitáveis que o próprio estado de sono necessariamente envolve ou precisa tolerar de vez em quando, até os eventuais, que despertam estímulos que podem pôr ou de fato põem termo ao sono. Uma luz forte pode incidir sobre os olhos ou um ruído pode se fazer ouvir. De alguma substância de odor pronunciado poderá estimular a membrana mucosa do nariz. Por movimentos involuntários durante o sono, podemos descobrir alguma parte do corpo e expô-la a sensações de frio, ou, mediante uma mudança de posição, podemos provocar sensações de pressão ou contato. É possível que sejamos um mosquito, ou algum pequeno incidente durante a noite talvez afete vários dos nossos sentidos ao mesmo tempo. Alguns observadores atentos coligiram toda uma série de sonhos em que houve uma correspondência tão grande entre um estímulo constatado ao despertar e uma parte do conteúdo do sonho, que foi possível identificar o estímulo como a fonte do sono. Citarei, de autoria de Jensen, uma série de sonhos que podem ser ligados a uma estimulação sensorial objetiva e mais ou menos acidental. Todo ruído indistintamente percebido provoca imagens oníricas correspondentes. Uma trovoada nos situa em meio a uma batalha. O cantar de um galo pode transmudar-se no grito de terror de um homem. O ranger de uma porta pode produzir um sonho com ladrões. Se os lençóis da cama caírem durante a noite, talvez sonhemos que estamos andando nus de um lado para outro, ou então caindo na água. Se estivermos atravessados na cama e com os pés para fora da beirada, talvez sonhemos que estamos à beira de um tremendo precipício ou caindo de um penhasco. Se a cabeça ficar debaixo do travesseiro, sonharemos estar debaixo de uma pedra enorme, prestes a nos soterrar sobre seu peito. Os acúmulos de sêmen provocam sonhos lascivos, e as dores locais produzem ideias de estarmos sendo maltratados, atacados ou feridos. Meyer sonhou, certa feita, que era dominado por alguns homens que o estendiam de costas no chão e enfiavam uma estaca na terra entre o seu dedão do pé e o dedo ao lado. Enquanto imaginava essa cena no sonho, acordou e verificou que havia um pedaço de palha entre seus dedos. Em outra ocasião, segundo Hennings, quando Meyer apertara muito o colarinho da roupa de dormir no pescoço, sonhou que estava sendo enforcado. Hofbauer sonhou, quando jovem, que estava caindo de um muro alto e, ao acordar, viu que a armação da cama desabara e ele realmente caíra no chão. Gregory relata que, certa vez, quando estava com os pés num saco de água quente, sonhou ter subido até o cume do Monte Etna, onde o chão está insuportavelmente quente. Outro homem, que dormia com um cataplasma quente na cabeça, sonhou que estava sendo escalpelado por um bando de peles vermelhas, enquanto um terceiro, que usava uma camisa de dormir úmida, imaginou que estava sendo arrastado por uma correnteza.
Um ataque de gota repentinamente surgido durante o sono levou um paciente a acreditar que estava nas mãos da Inquisição e sendo torturado no cavalete. O argumento baseado na semelhança entre o estímulo e o conteúdo do sonho se fortalece quando é possível transmitir deliberadamente um estímulo sensorial à pessoa adormecida e nela produzir um sonho correspondente àquele estímulo. De acordo com McNish, citado por Jensen, experimentos dessa natureza já foram feitos por Virot de Buzarintes. Ele deixara o joelho descoberto e sonhou que estava viajando de noite numa diligência. A esse respeito, ele observa que os viajantes, por certo, estão cientes de como os joelhos ficam frios à noite, num coche. Noutra ocasião, ele deixou descoberta a parte posterior da cabeça e sonhou que estava participando de uma cerimônia religiosa ao ar livre. Cabe explicar que no país onde morava era costume manter sempre a cabeça coberta, exceto em circunstâncias como essas. Mauro apresenta algumas novas observações sobre os sonhos produzidos nele mesmo. Diversos outros experimentos foram mal sucedidos. Alguém fez cócegas em seus lábios e na ponta do nariz com uma pena. Ele sonhou com uma forma medonha de tortura, uma máscara de piche, ora colocada em seu rosto e depois puxada, arrancando-lhe a pele. Alguém afiou uma tesoura num alicate. Ele ouviu o repicar de sinos, seguido por sinais de alarme, e se viu de volta aos dias de junho de 1848. Deram-lhe água de colônia para cheirar. Ele se viu no Cairo, na loja de Johann Maria Farina. Seguiram-se algumas aventuras absurdas que ele não soube reproduzir. Beliscaram-lhe levemente o pescoço. Ele sonhou que lhe aplicavam um emplastro de mostarda e pensou no médico que o tratara quando criança. Aproximaram um ferro quente de seu rosto. Sonhou que os chofés haviam penetrado na casa e forçavam seus moradores a dar-lhes dinheiro, enfiando-lhes os pés em braseiros. Apareceu então a duquesa de Abrantes, de quem ele era secretário no sonho. Esses chofés, aqui no caso, eram aquecedores, né, que seria a tradução, eram bandos de ladrões da Vendéia, na época da Revolução Francesa, que empregavam essa tortura que a gente acabou de ler. Pingaram uma gota d'água em sua testa. Ele estava na Itália, suava violentamente e bebia vinho branco de Orvier. Fez-se com que a luz de uma vela brilhasse repetidamente sobre ele através de uma folha de papel vermelho. Sonhou com o tempo e com o calor, e se viu novamente numa tempestade que enfrentara no canal da Mancha. Outras tentativas de produzir sonhos experimentalmente foram relatadas por Harvey de Saint-Denis, Weigand e outros. Então, a gente teve 9 exemplos do Maury de estímulos que foram propositadamente realizados enquanto ele dormia e o tipo de sonho que provocou nele. Então, isso, claro, vai ser bem particular. O sonho é tão individual que uma mesma pessoa que tivesse sendo uma pena passada em seu nariz, poderia sonhar com galinha, poderia sonhar que voa, né, diferente do sonho do Mauro, ou poderia nem sonhar com nada, porque o inconsciente é totalmente particular, né, por isso que a gente, na psicanálise, não vai acreditar no manual dos sonhos para interpretar o sonho. Então, eu sonho com isso, significa morte, eu sonho com aquilo, significa que eu vou ganhar dinheiro, né, e por aí vai. Comentários, questões? Bom, então a gente fica por aqui com o nosso estudo de hoje. Seguimos normalmente semana que vem com a nossa leitura. Uma boa tarde a todos e obrigada pela presença.